e eu acredito que 90% das vezes eu participo do processo de briefing nas empresas. Com o cliente. Por quê? Com o cliente. Com o cliente. Às vezes a gente trabalha com empresas brasileiras, o nosso foco são escritórios corporativos, galpões, indústrias. Então, empresas, no âmbito geral. A gente tem feito muitos galpões, já fizemos fábricas e fazemos escritórios, laje tipo. E aí, quando a gente vai fazer entrevista com o cliente, e nós temos vários modelos de briefing, a gente às vezes fala muito com empresa. Tem muita empresa brasileira e tem muita empresa multinacional. Então, na empresa multinacional, que é de onde eu vim, que são empresas com CEO fora, com CFO, com estruturas organizacionais que precisam de direcionamentos externos, aprovações externas, eu vivi tudo isso já. Então, às vezes, o cliente está querendo nos explicar, eu falo, entendi, você vai mandar o CAPEX para aprovação, a gente aguarda. Se precisar fazer uma apresentação para um líder global. Esses dias nós recebemos no escritório, inclusive, um diretor de uma empresa chinesa que ele veio da China e ele falou, quero lá conhecer. E eu falei, gente, eu não falo mandarim, não falo chinês. Ele falou, mas você fala inglês? Eu falei, inglês eu falo, mas... Mas ele não. Ele fala mais ou menos. Então foi uma reunião, eu brinco, no fim foi uma reunião muito gostosa. E o homem gostou, o cliente saiu satisfeito porque nós falamos português, chinês. Tinha hora que ele falava em chinês que eu achava que eu estava entendendo, porque a gente está num fluxo de raciocínio. Sim. E eu respondia, sim. E a gente seguiu uma reunião muito... Então, assim, a dinâmica de ter vindo do corporativo ajuda muito, isso é fato. E o briefing, que é muito importante, que é entender o cliente, entender o que o cliente está precisando. Eu Tanali, falo que é uma das fases mais importantes ali, porque a gente tem que tirar o cliente da zona de conforto, né? O cliente às vezes vem, eu quero isso, mas aí a gente vai lá, conhece o cliente, a gente vai, faz vistorias, faz reuniões, identifica os principais stakeholders, quais são as principais pessoas impactadas nesse processo dessa mudança. Nós temos processos estruturados e não estruturados de briefing. A gente já fez pesquisas formais, online, com 100% do escritório para entender o que seria o briefing. E nós já fizemos também, vestimos a camisa e ficamos lá no escritório, que aliás fizemos esses dias. O arquiteto Tarim e o outro engenheiro nosso ficaram o dia numa fábrica. Né? E eu vou muito quando é fábrica, porque eu trabalhei em operação também, para entender essa parte, que eu vou explicar um pouco da segurança. E aí a gente faz esse briefing muito detalhado para entender... Personalizado, para entender a cultura da empresa. Porque a gente sabe que mesmo empresas no mesmo setor têm culturas completamente distintas, necessidades distintas. Empresas multinacionais, a gente divide, né? A brasileira, a americana, a europeia e hoje a chinesa. São completamente diferentes. Né? Então, quando a gente vai numa reunião com uma empresa americana, a gente já sabe como que vai acontecer um pouco, né? Onde nós temos que provocar o cliente, porque o briefing nada mais é do que uma provocação. A gente tem um caso interessante de um cliente, uma empresa europeia religiosa. E tinha uma hierarquia no escritório, né? Física. E ele falou, nós vamos tudo para a estação de trabalho... plataforma para todo mundo. Aí a gente provocando, fizemos entrevista, nós fizemos entrevista online, foi muito legal com todos os funcionários. Mas a gente olha, provocando, esse é o perfil, né? Então quando vem gente de fora, não é o perfil. Nós seremos assim, a volta do híbrido, porque tá todo mundo em casa. A gente já tinha entregue o escritório anterior e eu vou sentar com todo mundo, tá bom? A gente acompanha muito a entrega das obras nas inaugurações, né? E essa inauguração veio, a liderança global, o CEO, todos os funcionários vieram, é muito legal, porque é tudo muito novidade. Ele chegou e colocou a mala dele numa mesa de reunião a mais próxima da entrada. Na sala, porque só tinha ambientes colaborativos e poucas estações para o híbrido, para atender essa demanda. Aí eu já olhei até pro Tarim, pro Thiago, eu falei... Aí eles, não, você tá implicando. Eu falei, olha... No outro dia, a gente, quando entrega a obra, a gente fica 15 dias indo, todos os dias na obra, T2, mesmo com o cliente lá dentro, pra gente ver o que tá acontecendo, acompanhando de detalhe. No segundo dia, nosso engenheiro ligou e falou assim, ele sentou na sala de reunião. Eu falei, eu tenho certeza que ele não vai sair daí. E ele não saiu. E a gente acompanha todas as obras. Nossa, depois que nós temos um processo de ir para o cliente. E a gente fala muito com essa cliente, inclusive, e ele falou, ele nunca saiu. E quando ele não está na sala de reunião, ninguém usa, porque a sala é dele.
Cela dele, propriedade dele. Então, no briefing, eu falo que esse é um caso de não sucesso, porque no briefing a gente provoca o cliente para ele saber qual que é a necessidade dele, qual a cultura, o conceito que ele quer usar, e a gente direciona com a expertise dos nossos arquitetos, dos projetistas, para aquilo que ele precisa, né? A gente até ouviu algumas entrevistas aqui de parceiros nossos, né? O pessoal chega muito, quer um escritório Google, né? E aí, ainda, cara, né? Ainda. Então a gente vai provocando o cliente e aí depois você vai construindo o projeto e não existe. Não existe. Mas eu acho que é o mal do cliente, né? Até por não saber. Por não saber. O cliente não sabe. Ele lê uma matéria, ele passa uma o briefing coisa, aleatoriamente porque ele não sabe o que ele precisa. Não. E aí por isso que o briefing a gente fala que a gente vai e a gente faz junto. Entendeu? A gente faz junto com o cliente, porque a gente faz perguntas e acompanha para tirar o cliente da zona de conforto, desde esse momento. Por isso que o trabalho de arquitetura, de projeto, a gente não fala que eu contratei na prateleira. Não, é um trabalho a 4 mãos. Porque depois que a gente entende um briefing, entendeu a cultura da empresa, as necessidades, as demandas, que nós vamos iniciar a elaboração do conceito arquitetônico do projeto, ainda é uma provocação para o cliente. Porque nós fazemos os estudos e vamos apresentando e vamos aprimorando aquele estudo. Até nós chegarmos no estudo ideal, que nós chamamos, né? Que ainda está nesse primeiro produto, que é projeto da T2. E esse primeiro estudo, depois ele vem acompanhado dos projetos complementares que a T2 faz, das maquetes 3D, das visões 3D, que no mundo corporativo de multinacional é extremamente importante para conseguir budget e aprovação. Você mostrar a maquete eletrônica, entendeu? O 2D não faz sucesso. Então a gente faz aquela para o nosso cliente brasileiro pedir autorização para a empresa, né? E de budget para o projeto. Aí nós fazemos a elaboração do custo. Então tudo isso é a fase do projeto. Quanto custa aquela obra? E aí nessa fase, onde entra a segurança do trabalho e o meio ambiente? Olha que interessante. Primeiro que a gente projeta, a gente é muito ligado à legislação, tá? Então a gente acompanha muito a legislação e tem muitas mudanças, mas como especialista na área de segurança e meio ambiente, a gente já aplica nos nossos projetos os conceitos de ergonomia, de acústica, conforto térmico, segurança, luminotécnico. E aí nós vamos além, nós usamos a segurança do trabalho nas nossas obras, fato, né? Mas quando a gente faz a aplicação dos projetos já com as leis, as normas regulamentadoras, NR17 e a legislação brasileira de acessibilidade, de luminotécnico, a gente já faz tudo dentro da legislação. E a gente apresenta para o cliente já dentro da lei. Então, assim, isso também gera muita confiança para o cliente, exatamente. Nós falamos muito de legislação na T2. Né? Às vezes a gente os arquitetos chegam até a ser chato, porque o cliente tem que entender que não dá para escolher daquele jeito, por exemplo, porque não é permitido. Exato. Depois. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora. A gente está fazendo um galpão, uma fábrica grande, e a gente fez todo o projeto de ar-condicionado, certo? E toda a estrutura de ar-condicionado, o ideal era que ela ficasse em cima de uma laje, né? Só que a gente pensa na segurança do trabalho na operação. Então, quando ele precisa fazer a manutenção desses aparelhos de ar-condicionado, fazer PMOC, fazer todo o processo de atendimento, inclusive de limpeza e de legislação também, esse funcionário não precisa subir em altura. Ele não precisa entrar no espaço confinado. Ele precisa ter um acesso a uma rede elétrica, já com uma chave. Então, toda essa parte de atendimento à legislação no projeto, na execução da obra e na operação do cliente a gente pensa. Então, o projeto ele fala com a operação do cliente, entende? Então, o cliente, mas por que vai pôr essas máquinas aqui? Eu falei, e a gente falou, porque você vai agradecer. No futuro, você não vai precisar contratar uma plataforma elevatória para fazer a manutenção de uma caixa de ar-condicionado.